um pouquinho diferente. Eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Por que Jesus morreu e ressuscitou? E isso é uma pergunta muito importante quando a gente vai evangelizar. Porque o reino de Deus ele é muito organizado. E tudo acontece porque tem um motivo, tem uma razão. Então eu gostaria de perguntar para os irmãos, aí rapidamente, se alguém pudesse me dar uma resposta, por que você acha que Jesus morreu e ressuscitou? Ele viveu porque ele é tão poderoso que nem a morte. Pode defender. Amém, muito bem, morreu para perdoar os nossos pecados, para nos remir através do seu sangue, né, nos lavar. O que mais? Quem mais pode falar alguma coisa? O Deus Todo-Poderoso já prescreveu isso mesmo para isso. Com a queda do homem, Deus já tinha esse plano de mandar o filho dele, o filho de Jesus, para morrer e reservar o pecado. Amém, muito bem. Então, na realidade, Jesus já existia desde o início da criação, porque Deus fala, façamos o homem, haja luz, e ele coloca o quê? No plural, na segunda pessoa, na terceira pessoa, né? Nós, então façamos. Então Jesus já estava com Deus. E eu coloquei aqui, e eu gostaria que os irmãos pudessem ler comigo, para que todos possam participar rapidamente. Se o irmão Antônio puder ler em Lucas 24, 46, a irmã Fátima em Apocalipse 1, 18 e a irmã Marta em João 12, 24. Então, algumas razões aqui que eu acho que é importante, quando alguém pergunta isso para a gente poder responder. Por que Jesus morreu e ressuscitou? Eu vou só começar um minutinho, senhor irmão Antônio. O primeiro que é o texto fala da Bíblia, o amor aos homens, que é em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, não colocou nenhuma palavra humana, porque esse amor, a intensidade do amor de Deus por nós, não tem palavras no dicionário humano. E o amor, eu até dei um pequeno estudo aqui sobre isso, amor significa ação. Eu não posso falar que eu amo alguém e não fazer nada por essa pessoa. Então, Deus já tinha mandado profetas para esse mundo, já tinha mandado muitas pessoas, mas Ele resolveu dar o melhor, que era o seu Filho, para vir a esse mundo, para morrer em meu e seu lugar, para que hoje a gente pudesse ter vida e tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, salvação, paz, né, amor, saúde. Então, Ele deu amor aos homens, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação é o mais importante. Os irmãos estão entendendo? Ok. O segundo ponto, o grão de trigo. Quem vai ler para mim? João 12, 24. Você pode ler para mim, Marta, por favor? Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quando Jesus morreu, se tornou não só um ato de fé, mas um ato histórico. A história fala sobre a morte de Jesus. Mesmo as pessoas que não acreditam. Faz parte da história da humanidade. E ao morrer, Jesus deu muito fruto. E é o que Ele quer que nós façamos também hoje, que a gente possa dar fruto. Então era importante que Jesus morresse. Ok? Vamos lá para o ponto 3, o cumprimento da palavra de Deus. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos. Então, outros profetas já tinham falado, já tinham pré-anunciado que Jesus iria morrer. Então, é importante a Bíblia. Ela é um livro que ela tem começo, meio e fim, e tem lógica, todo o contexto da Bíblia. Então, era fundamental que a palavra de Deus se cumprisse. Então, Jesus teve que morrer e ressuscitar, logicamente. Ponto 4.
chave da morte e do inferno? Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do Hades. Então veja bem, quando Jesus morreu, o inferno, o diabo, começou a fazer festa. Eles achavam que estava tudo acabado e tinha terminado e que Jesus tinha sido derrotado. Mas Jesus foi até lá, desceu ao inferno, tomou a chave da morte e do inferno. Irmãos, isso é algo fortíssimo. Porque Jesus não nos deu poder e autoridade. Então, nós, como servos de Deus, nós temos a autoridade, o poder hoje de orar e repreender a morte. Porque Jesus hoje tem a chave da morte e do inferno. Então, veja bem, o mundo vive num sistema demoníaco. O mundo que nós dizemos aqui, o sistema, as leis, o mundo como sistema. Mas Jesus tem o poder nos céus, na terra, embaixo da terra, porque Ele tomou do inferno as chaves e da morte também. Amém? Amém. Então nós temos esse poder. Se você for orar por um enfermo, é lógico que é importante que seja feita a vontade de Deus. Mas eu já tive essa experiência de você orar por alguém e repreender o espírito de morte e a pessoa não morrer, porque Jesus tem autoridade para isso. E Jesus falou que aqueles que creem nele farão coisas maiores do que o que ele fez. Por que nós não fazemos? Porque nós não vivemos o Evangelho como deveríamos viver, como está escrito na Bíblia. Porque nós não pagamos o preço. Mas nós temos a autoridade de Jesus. Amém? Os irmãos entenderam? Isso daqui é fundamental para nós. Ok, irmãos? Então vamos entrar na lição agora, na introdução. A introdução fala a respeito do seguinte: o verdadeiro cristianismo, nós temos muita coisa, então, Marcelinho, se você não se incomodar, eu vou dar uma pincelada aí e parar nos pontos principais, tá? A introdução fala o seguinte, que o verdadeiro cristianismo é acreditar na Bíblia na sua íntegra, ou seja, na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e inclusive no sobrenatural da Bíblia. Isso é o verdadeiro cristianismo. Muitas pessoas acreditam só naquilo que convém. Mas a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro do mundo. Eu tenho até uma experiência engraçada. A minha mãe, infelizmente, ela não teve a oportunidade de estudar e tudo, mas ela lia a Bíblia super bem. E no final, já a sua memória começou a falhar um pouquinho, antes dela falecer, mas a palavra de Deus, ela não esqueceu. Então a Bíblia é um livro maravilhoso, é um livro diferente de todos os outros. Só que, para que eu seja um cristão verdadeiro, eu tenho que acreditar na Bíblia como um todo. E acreditar nos milagres que aconteceram na Bíblia. Eu não posso usar só o meu intelecto, mas eu tenho que amar a Deus o suficiente para crer, através da fé, que realmente Deus abriu o mar, que Jesus andou em cima das águas, entendeu? Que Deus mandou fogo do céu, e todos esses milagres. É uma questão de fé, mais do que de intelecto. Nós temos que, veja bem, aí entramos num ponto interessante, porque a Bíblia fala para que nós apresentarmos os vossos corpos em sacrifício vivo. Sabe o que é o sacrifício vivo? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Levantamos um domingo de manhã, com neve, estamos aqui nos apresentando a Deus. E isso se chama culto racional, ou seja, eu estou usando a minha mente, o meu intelecto para amar e para adorar a Deus. Mas além de usar a minha mente, o meu intelecto, eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que aceitar o sobrenatural, e isso eu só aceito quando eu amo a Deus o suficiente para ter fé.